Olá, o meu nome é Tiago Domingos e para este episódio do Top Board Executive Talks convidei 3 pessoas muito especiais que de uma forma muito generosa vêm revelar um pouco mais sobre elas próprias, algumas histórias do seu percurso que ainda não conhecemos e que certamente muitos nos dirão sobre os próprios enquanto pessoas e profissionais de sucesso nos quais se transformaram e hoje inspiram tantos outros. Nuno Batista, CEO da Catering Power, Pedro Teixeira, Country Chief Executive Portugal da Bureau Veritas e Ricardo Pires, CEO da Talentor. Quando comecei a sentir que havia critérios meio subjetivos, mandei para tudo. Defini um critério objetivo, seja qual for, mas seja um critério em que ninguém se sinta que está a ser discriminado face ao outro. Então, o sentimento de justiça, de não discriminação, é fundamental para que as coisas corram bem. Vai haver um respeito entre todos. Para além das suas histórias únicas e pessoais, a linha orientadora da nossa conversa assenta nos temas da liderança, estratégia e pessoas. Passar de recrutador a CEO faz com que haja aqui todo um percurso que eu gosto que as pessoas o sintam como algo que as motive a acreditar. Os aspectos motivacionais podem catapultar o potencial da empresa, dessa unidade de negócio, fazer desenvolver muito mais a empresa e as pessoas do que nós até alguma vez julgamos. Muito obrigado pela vossa atenção e vamos então conversar com estes 3 senhores. Olá Nuno, Ricardo e Pedro, bem-vindos, obrigado por terem vindo e eu vou super direto ao assunto, que é uma questão muito, muito importante, que é saber o que é que queriam ser quando eram mais pequenos, quando eram jovens. Nuno. E quando era jovem e ainda. Mais jovem? Mais jovem, isso mesmo. Eu desde pequeno que tinha a tendência de dançar em todo o lado, não é? De mexer-me assim de uma forma diferente para uma criança. A minha mãe colocou-me na natação quando eu tinha 5, 6 anos e acabei por estar quase 10 anos na natação, mas nunca me esqueci da minha inclinação, ou até quase era um pequeno sonho que eu gostava muito em tudo onde atuava era sempre a dança, o meu foco. E mais tarde, aos 15, 16 anos, acabei por aderir a um pequeno clube lá da minha terra que tinha danças assim mais tipo breakdance, esse tipo de coisas, e comecei a praticar, ainda dei cerca de 6, 7 anos, não é? E mais tarde, mais recentemente, aos 30 e tal anos, também pratiquei cerca de 7, 8 anos vários tipos de dança, mais sociais, salsas, quizombas, e adoro a música, não vejo TV praticamente, leio, e música e dança é quase tudo para mim. Isso continua a ser não só um sonho de criança, mas uma continuidade que vou continuar a alimentar porque gosto imenso. Mas praticas a dança ainda? Acabei de praticar em 2018, a última vez. Eu já estava no Brasil. Agora não tenho tanta vontade de ir para aulas técnicas. Torna-se aborrecido. Gosto de dança livre. Gosto quando tenho música. Normalmente chamo alguém para dançar. Onde está o meu par, né? Como se chama dizer. E acabo por gostar. A música é algo que me fascina. E a dança também. É espetacular, é isto que eu gosto também no Top Board, é a questão de conhecermos para lá daquilo que normalmente é público, ou pelo menos eu não conhecia, não é? E portanto um CEO que faz breakdance é espetacular, não é? Fantástico mesmo. Ricardo, agora tu vês. Antes de mais, obrigado pelo convite, Tiago, e cumprimentar também o Nuno e o Pedro. Derivado ao facto de se calhar de ter tido na família pessoas muito ligadas ao desporto, sempre fui muito ligado à parte desportiva e eu acho que grande parte das crianças em Portugal sonharam um dia viver do desporto. Eu particularmente nunca do desporto normal, do futebol, que é aquilo que as crianças idealizam, mas eu sempre achei que iria fazer uma vida ligada ao desporto. Obviamente depois a realidade vai-nos batendo assim de frente e nós percebemos que há uma ínfima parte da população que tem sucesso no desporto que lhe permita fazer uma vida para além disso. Portanto, esse era o meu sonho quando era criança. Tive a oportunidade de o desenvolver, mas sempre agregada a uma vida profissional que acabei por abraçar. Durante a minha adolescência achei que um dia ainda podia ser rockstar. Acho que
gostava essencialmente de não morrer sem cantar para 120 mil pessoas. Era uma coisa que eu gostava muito de fazer, mas é uma impossibilidade, como é óbvio. Para já não sei cantar, não tenho jeito nenhum para cantar, nem no chuveiro. Portanto, fica mais difícil. As crianças lá em casa até fogem quando eu começo a cantar, mas é daquelas coisas que me fascina. Eu ainda hoje vejo concertos do Freddie Mercury e do espetáculo que o Freddie Mercury dava em palco e digo, bom, provavelmente era tudo aquilo que eu queria ser na vida, era aquilo, não é? Portanto, entre o desporto e o rockstar foram os sonhos de criança, digamos. E portanto, e na música temos o rock, e no desporto? O handball. O handball, não é? Handball. O meu pai foi jogador de handball, o meu irmão foi jogador de handball, eu fui jogador de handball, os filhos do meu irmão foram jogadores de handball. Tive a oportunidade de fazer a minha formação num clube de primeira divisão em Portugal, no Ginásio Clube do Sul. Tive a oportunidade de jogar na primeira divisão nacional. E o desporto ajudou-me imenso na minha vida profissional. Principalmente, eu acho que os desportos coletivos são absolutamente fundamentais para quando nós desempenhamos as nossas funções, principalmente funções depois de gestão e de liderança. Foi o desporto que me moldou o caráter, o espírito de equipa. Eu sou um apaixonado pelo handball, sou um apaixonado pelos desportos coletivos, digamos assim. Gosto muito dos desportos coletivos e daquilo que eles nos ensinam depois em termos profissionais, em termos de sociedade. Então não foram propriamente realidades paralelas, o universo corporativo não. com o desportivo, porque faz parte desses ensinamentos, não é, que retiramos também, não é? Absolutamente. O espírito de entreajuda, o querer vencer, o espírito competitivo é algo que, se nós não tivermos depois nas nossas organizações, o querermos ganhar, é algo que o desporto te dá, que é absolutamente crucial para conseguirmos depois atingir os nossos objetivos nas nossas empresas, conseguirmos motivar as nossas equipas. Comunicação também, não é? Absolutamente. É fantástico. Hoje em dia ainda utilizo muito daquilo que eram as terminologias e a linguagem do campo, do balneário. Há uma história gira do Mundial que o Ruben Dias, o central da seleção portuguesa, há lá uma altura que chega ao pé do miúdo que jogou no Sporting lateral, que agora não me lembro o nome, dá-lhe um safanão e diz-lhe, quando eles estiverem a chatear, e depois diz uma série de palavrões, mas nas empresas às vezes é preciso dizer isto às pessoas, que é, não deixes que eles te intimidem, vai para cima deles, vai com força, e o desporto ajudou muito nesse sentido. Fantástico mesmo. Pedro. Obrigado, Tiago. Olá, Nuno. Olá, Ricardo. Não creio que tenha um sonho específico ou que tenha tido. Acho que foi uma infância muito feliz em Bragança, um contexto privilegiado, eu diria, para crescer, onde tinha um avô republicano, democrata, antifascista, onde tinha outro, também ele muito respeitado, que convivia bem com o antigo regime, e portanto a questão do impacto da cidadania, estiveram sempre muito presentes, da natureza, no meu crescimento. Acho que isso foi moldando o meu caráter, a minha forma de intervir na sociedade, e a satisfação por aprender, sem saber exatamente se iria mais para ciências, para as engenharias, mais por aí, mas depois acabei por escrever um livro. Portanto, às vezes o gosto por Novo Êxodo Português, Causas e Soluções, da Vida Económica, tem a colaboração do António Guterres, que é uma das referências que tenho, Adriano Moreira também participou, e o António Costa escreveu o prefácio. Foi editado em 2015. Não era um sonho, aconteceu
precisamente por causa destes valores, destes princípios e desta vontade de contribuir, de fazer melhor, de nos desenvolvermos. A música, obviamente, faz parte integrante da cultura em geral. Já cantei para 10 mil pessoas porque... Mas tinhas autorização ou subiste? Tinha. Foi bastante trabalhado porque pertencia ao Orfeão Universitário do Porto e, portanto, cantei na Monumental Serenata do Porto, cantei Zeca Afonso, Balada de Outono, e esse, por acaso, foi um momento especial. Porque não há aplausos, apenas os finalistas levantam as capas. Foi um momento giro. Mas diria que é mais do que de um sonho específico. Lembro-me de aspectos que, enquanto criança, me marcaram e continuam a marcar hoje e que também impactam naquilo que vou fazendo ou vou canalizando o meu tempo livre. Por exemplo, cada vez que sabia que uma espécie desaparecia do ecossistema, um rinoceronte que desaparecia, um pássaro que já não vai voltar a existir, isso mexia comigo verdadeiramente. Só havia 4 canais de televisão na altura. Eu passava as tardes na casa da minha avó, no centro de Bragança. Tínhamos um quintal com galinhas, com um perdigueiro português e assim. Havia RTP1, RTP2, não havia SIC nem TVI, e havia a TVE1 e a TVE2. E depois apareceu ainda em primeiro lugar, penso que era a Antena 3 e a Tele 5. Portanto, nós houve uma altura que tínhamos 4 canais espanhóis em Bragança e 2 portugueses. Portanto, havia assim. E, portanto, consumi muito, evitava Manuel Goxa e esses programas, mas consumia muito os de natureza. E havia outros que me chocavam. Lembro-me, por exemplo, de ver Touros de Morte em Espanha, na TVE, que era uma barbaridade. E eu era uma criança com 7, 8 anos e de ver aquilo e não percebia porque é que aquilo dava na televisão, sinceramente. E as pessoas a aplaudir. Portanto, isto foi... E estas peças juntas é que vão moldar e definir o que é que nós somos hoje, não é? Portanto, que idade é que tinhas nessa altura? 6, 7 anos. Portanto, era na Já tenho primária. mais de 40 e ainda não percebo a questão dos touros. Exato. É igual. Espetacular. Então eu diria que mais do que querer ser esta profissão, não é? Exato. Em concreto, percebo que os animais têm um destaque particular, não é? Sim. Porque claramente os destacaste, não é? Uhum. Mas sempre com um espírito bastante livre também, no sentido de não esquerda, não direita necessariamente, um bocadinho por onde as referências e inspirações te levassem, não é? Sim. E por isto, neste seguimento, eu te pergunto também o que é que te inspira ou inspirou, colando já aqui com uma segunda questão que eu queria colocar e que depois passo também aos restantes, que é, ok, já entendi o que é que queriam ser quando eram mais jovens, mas hoje que estão na plenitude das carreiras, com todos os sucessos inerentes e tudo mais, o que é que ambicionam também? E nesta resposta seria interessante também perceber um bocadinho desse percurso profissional, destacando aquilo que queiram destacar, as histórias associadas que tiverem também, para vos conhecermos melhor. Boa. Eu acho que tudo acontece de forma muito natural. Portanto, quando fui para a Engenharia Civil, obviamente que tinha um gosto pelas matemáticas, pelas físicas, pelas ciências, pela geometria, pelo desenho. Se calhar não tão criativo para me ver como arquiteto, não tão apaixonado pelas ciências e pela química e pela biologia para ir para a medicina. Portanto, são escolhas naturais. E essas escolhas naturais, quando nos sentimos confortáveis, vão naturalmente levar-nos ao passo seguinte. Exigência sim, aprender sim, trabalho sim, honestidade sim, e intervenção sim, e depois isso naturalmente foi conduzindo a pequenos passos, desde o associativismo, desde o ser membro da Assembleia Municipal de Bragança com 19 anos, depois entrar na faculdade, crescer, ser membro
representante dos alunos no Conselho Pedagógico da Faculdade de Engenharia. E, portanto, ao estarmos expostos, vamos desenvolvendo as nossas capacidades enquanto líderes, enquanto pessoas que influenciam, que respeitam, que conseguem trabalhar em equipa. E isso depois, associado à engenharia, vem a gestão, que estão muito ligadas uma à outra, o relacionamento com as pessoas, a definição de planos estratégicos. Depois começam a entrar outras variáveis mais macro. Estando onde estamos e tendo chegado aqui, eu penso que os ingredientes continuam a ser os mesmos. São estes valores, são estes pilares, é esta vontade de querer fazer melhor, de sermos proativos, de não nos acomodarmos, de uma frase que está no livro que a minha mãe partilhou, que é: não posso mudar o mundo, mas faço a minha parte. Esses lemas e essas referências é que nos vão ajudando a crescer. Portanto, o que é que queremos fazer a seguir? Qual é o impacto que queremos produzir? Acho que temos que estar alinhados connosco próprios, e no meu caso em particular trabalho numa empresa que é o Bureau Veritas, que é um líder mundial em teste, inspeção e certificação, muito voltado para criar confiança na sociedade. Portanto, tudo na sociedade pode ser inspecionado ou verificado por nós. Muito focado em criar uma marca positiva, alinhado com a sustentabilidade, e, portanto, revejo-me, obviamente, nesses valores e em crescer e contribuir, e por isso é que estou há 15 anos na empresa. Uma empresa que também me tem dado possibilidade de viajar, de trabalhar em vários mercados, em vários países, desde Portugal, depois fui para o Qatar, depois estive no Sudeste Asiático, em Singapura, 5 anos, vivi também na Tailândia 1 ano e meio, e agora regressei. Portanto, o que é que poderá ser o passo seguinte? Não sei, é continuar a fazer o que nos dá prazer, rodeados de pessoas com quem nos identificamos, construindo equipas boas, capazes, profissionais, felizes. São um bocado estes os ingredientes, que é uma linha de continuidade com o que temos sido. E esse percurso tem uma diversidade, incluindo de contextos sociais, geográficos, né? Percurso que foste fazendo também, o que também será bastante interessante para algumas questões que abordaremos posteriormente, porque quando falamos de liderança, quando falamos de estratégia, tantas vezes ela é tão diferente consoante as equipas que temos, a cultura onde estamos incluídos e tudo mais, não é? Fantástico também. Nuno, percurso, aquilo que queres destacar, aqui não é na perspectiva do currículo necessariamente, não é? Queres destacar e também como é que te vês, e como é que te vês, e quando eu falo do futuro, não é? Como se voltássemos a ser pequeninos, a pensar no que queríamos ser quando formos grandes, não é necessariamente do cargo ou da posição, pode ser do nosso próprio propósito e como é que nos contextualizamos no universo, agora mais filosófico, não é? O meu percurso é um pouco atípico, salvo seja, em que sentido? Eu comecei a trabalhar full-time aos 15 anos, e fiz toda a escola secundária e toda a universidade à noite. Não é? Questões económicas, sou de uma família muito humilde, e acabei por ser um seguimento natural da vida. Diria que a escolha foi a escolha natural da vida. Felizmente, com 15 anos, tinha a cabeça no sítio e as coisas foram acontecendo. Não é? E aos 20 e poucos anos emigrei. Surgiu uma oportunidade. Eu, quando terminei o curso na universidade, fui dos melhores alunos dos últimos 10 anos da universidade, e convidaram-me para dar aulas, ainda dei aulas um semestre, e acabei por emigrar naturalmente, porque um dos meus alunos me convidou. Foi a melhor coisa da vida, porque eu digo isto com às vezes alguma reserva, mas é a realidade. Eu estou aos 25 anos nem sequer tinha andado de avião, a verdade é esta. Então eu apanhei-me um avião para a Polónia com 25 anos, e a partir daí foram 15 anos de autodescobertas, de descobertas, e tudo a acontecer. Não é? Fui vários anos diretor financeiro. Minha base começou na área financeira, não necessariamente por uma escolha consciente, mas porque eu terei um curso profissional de contabilidade à noite, quando fiz o meu 12º ano, e o seguimento natural era a área financeira. E vim a descobrir gradualmente que, pela minha personalidade, pelo meu gosto pelo relacionamento humano, pelo meu foco nas pessoas, gostar de ver acontecer. Gostar, eu acho que acima de tudo é gostar de ver a felicidade nos outros. E, genuinamente eu gosto de ver que alguém tem sucesso, ver que alguém vai mais além. E isto começou a semear algo em mim,
E no Brasil, já na fase mais recente, em 2014, 2015, acabo de me dedicar a formações mais dedicadas à liderança, de forma muito forte. Apostei muito em temas de gestão emocional, não só minha, mas também como é que posso ajudar os outros a crescer nesse sentido. Comecei a desenvolver programas estruturantes, quer de coaching, quer de Lean Six Sigma, portanto, estrutura de processos para todas as equipas, e isto tudo começou a ser uma paixão de perceber que conseguia ajudar os outros a crescer. E gradualmente volto a Portugal e assumi a primeira posição, que se pode dizer, de direção geral, em 2018, uma pequena empresa ligada à farmacêutica, não é? De forma muito, também digo, sou muito genuíno às vezes no que falo, mas a verdade é que passado 6, 7 meses correu mal, porque eu não estava acostumado a um dinamismo comercial, porque a área financeira é muito confortável. Vamos dizer, nós relatamos os números que os outros atingem ou que têm que atingir, não é? E acabei por não ter o melhor dos sucessos na minha primeira experiência. Mas foi uma aprendizagem excelente. Todos os dias aprendia com a minha equipe, principalmente, que eram 40 comerciais, e ao longo daqueles 7, 8 meses foi um novo pulo. Acabei de ter uma pós-graduação em Portugal, na Universidade Católica de Gestão Comercial. Acabei de começar a explorar cada vez mais ferramentas de desenvolvimento. Então, as experiências que tive de reestruturação de empresas, a aposta no autodesenvolvimento, em saber como é que conseguia ajudar as equipas e as pessoas a crescer, fizeram-me acabar por estar no convite para a empresa onde estou hoje, que é uma reestruturação de uma empresa com 1.200 pessoas, em que é tão simples quanto chegar a um lugar e dizermos assim: temos 1.200 pessoas, costumamos dizer, baralho e dar cartas outra vez. Ou seja, como é que vamos reorganizar algo que tem 30 anos de raiz, num conceito sem objetivos lucrativos, sem foco no resultado, e cá estamos, passado 1 ano e meio, sensivelmente, com muito orgulho digo que já demos vários passos. Estamos num momento em que a empresa está preparada para uma operação de venda que está quase a concretizar. Dá-me um sentimento que estou preparado para o que vier, para qualquer projeto, pela experiência internacional de morar em vários países, por estes desafios que me batem à porta se eu escolher às vezes, ou então é que eu escolho sem saber, inconscientemente, de algo que está no chão, salvo seja, e que precisa ser reestruturado, porque é o que me dá prazer na vida, é reorganizar e colocar a funcionar bem. Quer as pessoas, principalmente, ajudá-las a estarem bem, a crescerem, quer as empresas, como é que queremos um modelo de gestão e uma estratégia, que a empresa vai ter sucesso. E olhamos para trás e é um orgulho perceber que quando chegamos... O antes e depois. O antes e depois. Sou um homem de projetos. Raramente tive mais de 3, 4 anos numa empresa. Não é por mais nada. Eu gosto de colocar tudo bem. Não sou a pessoa do dia-a-dia. Vamos dizer, naquele ramo, como dizemos. E gostas de sofrer, não é? Na realidade, porque... Já disse isso várias vezes a mim próprio. Pronto, porque, aliás, como todos nós, não é? Mas eu sei também do desafio que é o projeto em que estás também, não é? E, portanto, que tão facilmente o setor, o mercado, compreende o CEO de qualquer empresa, um líder de qualquer empresa, não é? Quando as decisões duras são as melhores para a empresa, não é? E quando se fala de transformações culturais também, que faz parte de tudo aquilo que nós queremos otimizar, não é? Uma das coisas que nós conversámos anteriormente, e desculpa ter-te interrompido aqui na fala, mas em termos de perfil, eu fui também tirando as minhas ilações, umas partes eu já conhecia, outras também não é? Mas claramente, não sei se este perfil existe em termos conceptuais, mas há o transformador, não é? Pronto, e eu escrevi por baixo o transformador, não é? E quando eu dizia gostas de sofrer, tem muito a ver com isso, não é? Porque eu próprio também, que muitas vezes começo consultor e depois assumo a gestão da empresa, etc., mudam os papéis, percebo como tantas vezes até aparecer aquele resultado que nós já o estamos a ver no longo prazo, mas que muitas das outras partes, das terceiras partes, não o veem ainda no curto prazo naturalmente, não é? E portanto é bastante difícil. Daí a provocação do gostas de sofrer. Mas é mesmo, gosto de sofrer, salvo seja, no bom sentido, porque realmente o desafio... Porque a área financeira chegou um momento em que o desafio numérico, salvo seja, já não dizia nada. Era muito reduzido. Já aconteceu, não é? Qualquer coisa antes, quando chega já não há mais nada para fazer, salvo seja, não é? E não há dúvida que o mundo das pessoas, o mundo de colocar um grupo de pessoas a trabalhar em sintonia para um fim comum, alinhadas, e conseguir elas sentirem realmente que estão a fazer algo que está falando do propósito também,
é algo que me dá imensa alegria. E é isso que eu quero continuar a fazer. Não sei qual vai ser o futuro, confesso. Sei que sejam desafios realmente desafios, é que é o que eu gosto de fazer, é o que eu pretendo fazer. Obrigado pelo teu testemunho, que para além de incrível, é também muito honesto, não é? Na perspectiva que quando tu disseste que também falhaste em determinada fase. Quer dizer, eu já falhei e não foi uma vez também, não é? E, portanto, isso só nos torna mais. Nós estamos sempre a falar de uma liderança humanizada. Para a liderança ser humanizada, não convém nós só falarmos dos êxitos como se não existisse também. Senão não havia aprendizagem, não é? Isso, na realidade, só uma aprende a levantar depois de cair, não é? Foi uma grande aprendizagem. Foi uma grande aprendizagem. Estamos sempre a aprender, não é? Eu ainda vou cair mais vezes, de certeza, não é? Só que levanto-me com mais força. Não é? Isso mesmo. Ricardo. Eu diria que eu faço exatamente aquilo que gosto e aquilo que eu sinto que a vida me preparou para fazer, mas deu muito trabalho para cá chegar. Eu perdi o meu pai muito jovem, aos 9 anos de idade, e logo a partir dos 9 anos de idade eu senti uma pressão muito grande para crescer mais rápido do que provavelmente uma criança normal. Era preciso ajudar em casa, era preciso. A minha mãe não trabalhava, portanto, o meu pai era o sustento da casa, a minha mãe não trabalhava. Isso fez com que eu tivesse que crescer muito rápido e sentisse essa necessidade. Alicerçado ao facto de eu ter a minha paixão pelo handball e não a querer deixar, fez com que, à semelhança do Nuno, eu também tivesse o meu primeiro emprego muito jovem, ainda antes dos 18 anos. A partir daí, eu começo a trabalhar. Em 1998 acontece uma coisa fantástica, que provavelmente foi a melhor coisa que aconteceu neste país nos últimos 50 anos, uma coisa que se chamou Expo 98, onde eu fui trabalhar para a Expo através de uma empresa de trabalho temporário, que era a Select Recursos Humanos, e o meu desempenho naquele evento foi tão bom que eu fui convidado a integrar a Select em 1998. A partir daí eu percebi claramente que se aquela oportunidade me tinha sido dada, que eu ia aproveitá-la ao máximo e aprender o negócio e aprender tudo aquilo que podia aprender acerca do negócio, e eu ia conseguir crescer, porque acho que é fundamental nós conhecermos todas as derivações daquilo que se faz dentro do negócio para conseguir crescer. Eu em 98 comecei como recrutador, passei por áreas como o payroll, a faturação. Em 2001 há uma fusão na altura da Select com a Vedior. Eu saio e vou para outra empresa do ramo. Trabalho lá até 2006, onde pela primeira vez começo a fazer trabalho comercial, e algo que eu não estava habituado a fazer foi algo pelo qual eu me apaixonei muitíssimo. Foi por o comunicar, o por falar com pessoas, o por transmitir confiança, o por, se quisermos, vender. A área comercial apaixonou-me muito. Eu depois entro para a Talentor em 2006. A Talentor, na altura, quando eu entro em 2006, era uma empresa que só cedia pessoas para um ramo de atividade. Eu sou convidado a vir abrir as outras áreas de negócio da empresa, e a partir de 2006 exponencialmente a empresa foi crescendo, foi abrindo as outras áreas de negócio, eu fui adquirindo outros conhecimentos. Em 2015 chego a diretor comercial da empresa, e desde setembro de 2021 que assumo o cargo de CEO. Isso é algo que obviamente eu sempre desejei, é algo que eu trabalhei sempre em cima de muito trabalho e de muitos resultados, e de uma equipa absolutamente fantástica e jovem que trabalha na Talentor todos os dias e dá o seu melhor para que a empresa continue a crescer. Diria que não trocaria o que faço
e a empresa onde trabalho, por nada nesta altura. Sinto neste momento como um espírito de missão aquilo que faço, pela oportunidade que me foi dado de crescer, e de poder ter sido de alguma forma visto, acarinhado, por me terem ajudado, e ter tido a mentoria, neste caso do CEO do grupo, que é o César Santos, que é uma pessoa a quem eu obviamente devo tudo aquilo que consegui alcançar na minha vida profissional até agora, e isso neste momento sou profundamente grato por aquilo que faço e gosto muito daquilo que faço. Podemos dizer que és uma rockstar dos recursos humanos. Eu acho que a minha história de vida haverá seguramente outras muito semelhantes à minha, mas passar de recrutador a CEO faz com que haja aqui todo um percurso que eu gosto que as pessoas o sintam como algo que as motive a acreditar que é possível e que não é necessário ter 3 pós-graduações em Harvard para se chegar a um cargo como o meu. É preciso uma série de outras características enquanto ser humano que muitas das vezes a escola não prepara. Preciso ter caráter, é preciso ser boa pessoa, é preciso gostar de pessoas, é preciso ter sentido de amizade, de pertença, de partilha. Muitas das vezes as pessoas que hoje chegam à Talentor, a primeira coisa que nós ouvimos é: mas isto não foi para nada disto que eu estudei, não é? A escola não me preparou exatamente para esta atividade e para esta dinâmica profissional. Há outras coisas que são importantes e é preciso que as pessoas acreditem que há possibilidade de se chegar a um cargo destes trabalhando, sendo honesto, sendo boa pessoa e acima de tudo, obviamente também tendo alguém que nos ajuda e que nos motiva todos os dias. Sim, porque de facto isso diz muito sobre ti, mas também diz muito sobre o contexto, não é? Pronto, e agora aqui provocando também o Nuno, que ele estava-se a rir de seres uma rockstar dos recursos humanos, a rir construtivamente, mas ele para fazer aquelas transformações tem que fazer breakdance de certeza também. Ok. Se tivessem que escolher, não é necessariamente uma palavra, não é? Mas de uma forma muito, muito resumida, não é? Aquilo que vocês... A autoanálise é sempre mais difícil, não é? Seja em elogio ou não é? Mas aquilo que vos diferencia, e vos diferencia não obriga que sejam necessariamente melhores do que os pares nessa característica, ou nessa forma de estar, ou no percurso, ou na vossa identidade, mas se houvesse uma fotografia com alguma informação associada, não é? Qual seria a tua fotografia, Pedro? Ou seja, o que é que tu sentes que te distingue e que prezas, obviamente, não é? E que é no fundo a tua proposta de valor, não é? A tua vantagem competitiva que a sentes como tal, não é? Difícil, não é? Há um jogo que me ajudou a desenvolver essas características e também ajudar a contratar bem, que eu jogava quando tinha 17, 18 anos, que era o Championship Manager, que definia, para além de toda a estratégia do clube, a tática do jogo e as características dos jogadores, e dividia um jogador, penso que na altura eram 22 características, mas havia algumas escondidas, que já nos permitia perceber que características é que nós tínhamos que utilizar naquele jogo ou naquela fase do jogo para ganhar o jogo. E se eu fizesse essa análise a mim próprio, que é juiz em causa própria, é sempre perigoso, mas penso que as notas também refletiam isso, as notas na escola. Diria que uma característica seria, com humildade o digo, seria ser
se calhar muito bom em muitos aspectos, se calhar não genial em nenhum. Portanto, consistência, trabalho, rigor, honestidade, nas ciências bom, a comunicar também bom. Portanto, se nós nos dividíssemos em 22 ou 30, as que quisermos, características ou parâmetros, diria que havia uma consistência nessas notas. Ao contrário de outras pessoas que eu conheço, igualmente bem-sucedidas, que são fantásticas numas características, mas são mais baixas noutras. E, portanto, diria que seria um patamar bastante homogéneo. Isso acho que é uma característica. Outra característica, portanto, isso depois reflete-se em tudo: capacidade de adaptação, em contexto técnico, em contexto social, em contexto religioso, geográfico. Todas essas características de adaptação depois refletem-se no nosso dia a dia. Portanto, eu acho que isso é um aspecto que me define bem. Seria isso, associado aos valores que mencionei no início, da honestidade, do trabalho, do gostar de pessoas, penso que seriam essas duas. De ser justo, acho que essa característica sempre foi fundamental. Tentar ser justo nas decisões, nos comentários. Se tivesse que escolher uma palavra, se calhar até seria essa. Isso é muito interessante também, porque de facto nós... aqui estamos a um nível de profissionais gestores das organizações onde estão, e nós acompanhamos quer o nosso próprio trajeto quanto o trajeto de outros, não é? De facto há vários caminhos para chegar ao mesmo sítio, não é? E temos sempre aquele especialista na área financeira que depois ganha competências nas outras para ser um gestor equilibrado, o especialista na área comercial que depois ganha competências nas outras, e depois há aquele que não é especialista em termos de percurso em nada em específico. Às vezes até chega mais rápido e depois vai-se especializando em cada uma delas também, não é? Então eu diria que também essa diversidade de percursos é interessante e que nós temos lá aqui também, não é? Na realidade, isso também é bastante interessante. Obrigado, Pedro. O que é que, Ricardo, como é que tu, em poucas palavras, tens o tempo que quiseres, naturalmente. As pessoas para trabalharem comigo têm que gostar de duas coisas: autonomia e responsabilidade. Todas as pessoas que trabalham comigo a nível da área de gestão são bastante autónomas, têm que ser bastante autónomas, têm que gostar da autonomia que eu lhes dou no dia a dia, e têm que ser responsáveis pela gestão das suas equipas e dos seus negócios. Foi assim que eu trabalhei, foi assim que eu cresci na minha vida profissional, muito à base da autonomia e da responsabilidade. Sempre me foram dadas os objetivos, mas eu sempre os alcancei da maneira como eu achei melhor que os devia alcançar. Obviamente dentro de certas baias, de certas balizas, mas é isto que eu costumo dizer às minhas pessoas. O objetivo é este. Se para lá chegar vais de bicicleta, de barco, de carro, vai como tu te sentires mais confortável. Estou sempre aqui para aquilo que seja necessário, e é preciso que as pessoas não tenham medo muitas das vezes de recorrer e de pedir ajuda, porque isto de dar muita autonomia às pessoas muitas das vezes gera esse sentimento de elas 2x3 quer é que seja eu a resolver, quer que seja eu a fazer, e a liderança não se faz de igual modo para as pessoas todas. Portanto, dar à vontade às pessoas para poderem recorrer a nós sempre que precisem, mas elas têm que querer acreditar que no final foram elas que alcançaram os objetivos, foram elas que chegaram à meta, e aquilo que eu fiz foi só dizer-lhes onde é que era a meta. Portanto, eu diria que essas são as características fundamentais
que eu tenho nas pessoas que gerem a empresa e que me ajudam a gerir a empresa, e que eu também sou muito assim. Eu gosto de ser responsável pelas atitudes que tomo, pelos negócios que concretizo, pelos objetivos que o acionista me dá todos os anos. Também costumo dizer às minhas pessoas que o objetivo é aquele, o caminho traço eu. Vocês seguem o caminho e, se correr bem, é mérito vosso, essencialmente. No final, se correr mal, a responsabilidade é única e exclusivamente minha. E, portanto, deixo sempre muito à vontade para que possam fazer o seu trabalho e possam tentar chegar e atingir os seus objetivos de maneira autónoma, com a minha ajuda e sempre com aquilo que precisar. Deixaste-me a pensar no seguinte: eu vou tentar ser claro na minha questão, que é, há pouquinho falaste do episódio pessoal do falecimento do teu pai, que te obrigou naturalmente, não é, a assumir responsabilidades e de alguma forma te foste transformando e crescendo com mais mochilas do que os outros, normalmente que o padrão, e que portanto com umas costas mais curvadas do peso, que depois passam a ser naturais, não é? Eu revejo-me nisso, não no falecimento do meu pai, que já faleceu, mas não quando eu era criança. E sinto, e quando tu referiste isso, eu pensei duas coisas, para além do facto de ser similar. Pensei primeiro, como é que eu sou com o meu filho, que para mim é tão natural o assumir excessivo de responsabilidades, que depois naturalmente e inconscientemente eu fico com dúvidas se eu não faço o mesmo com o meu filho, que não é saudável. Porque uma coisa é teres pegado nas mochilas porque precisavas de pegar, outra coisa é pegar porque o meu pai pegou e foi assim que, não é? E depois fiquei a pensar também na empresa, que é se também quando os damos autonomia às pessoas, se também muitas vezes não estamos à espera de que peguem voluntariamente nas mochilas das delas e das dos outros, porque é assim que se faz o caminho, porque foi assim que o fizemos. E nem sempre é assim, porque cada um tem o seu percurso e história, não é? Mas esses são os principais desafios da liderança. As pessoas não são todas iguais e não se lideram todas da mesma forma. Essa experiência de vida que eu tive, aliás, que depois acabo por ter que materializá-la na empresa, no dia-a-dia, de forma diferente, porque se eu fosse fazer exatamente aquilo pelo que passei, obviamente sentiria de alguma forma que estava a ser injusto para as pessoas, porque aquilo que eu passei não foi fácil para mim, portanto jamais seria fácil para as pessoas. Aliás, o meu sentimento, por exemplo, com os meus filhos é que os meus filhos não me devem absolutamente nada. Quem deve alguma coisa aos meus filhos fui eu, que tomei a opção de os pôr cá. Portanto, eles não pediram para nascer, estão cá, e portanto a responsabilidade dos meus filhos é única e exclusivamente minha. Das pessoas com as quais eu trabalho, eu também não lhes posso pôr, não devo pôr esse ónus da responsabilidade total e da autonomia. Mas acredito que quanto mais autonomia eles tiverem e quanto mais forem responsáveis, eles crescem com mais facilidade. E é isso que eu acho que é fundamental nas organizações. Eu não vou ser CEO da Talentor a vida inteira. Há de haver uma altura em que nós teremos que preparar a sucessão. Quanto mais pessoas eu tiver na minha organização com esta accountability, com esta vontade de crescer, com esta vontade de ser responsável, com esta vontade de ser autónomo, mais facilmente a empresa vai ter meios de encontrar alguém que consiga preencher o cargo. E é um bocadinho aquilo que o Nuno dizia há pouco: nós temos que fazer as pessoas crescer, porque vai chegar a uma altura em que nós iremos fazer outras coisas, dentro ou fora da organização, mas o nosso tempo há de chegar, e eu devo isso à organização. Eu devo à organização ter alguém preparado um dia que eu possa dizer ao meu acionista: olha, está aqui alguém que pode pegar e fazer provavelmente até melhor do que aquilo que eu fiz. Acho que é isso mesmo.
Boa, até porque de facto a melhor forma de protegermos que é a nossa responsabilidade da empresa é não a deixar vulnerável de nós próprios, não é? E dependentes de nós próprios. Obrigado. Nuno. Muito já foi dito. Exato. pelo Ricardo. Não, acho que o envolvimento, principalmente se eu puder olhar para o sucesso, não é? O envolvimento de todos, digo em tudo, mas a maior parte. Definir a estratégia da empresa. Eu cheguei à empresa em 2021, foi desta última, não é? Nós tivemos alguns meses, talvez 4 meses, a desenhar o plano estratégico para 3 anos, com todas as direções. Tivemos várias sessões, umas 20 assim, me vem à mente, gradualmente do macro para o micro, a desenhar o que é que queríamos fazer. Os grandes objetivos estratégicos, as atividades estratégicas, qual é que vem primeiro, qual é que vem depois, o porquê, o motivo, trabalhar de dentro para fora, preparar a organização por dentro, depois diversificar os mercados. Não se vê muitas vezes, não é? Porque está dependendo de um só setor, que é o setor aéreo, neste caso. Então, o envolvimento é uma palavra que ele naturalmente, ao longo da vida, faço de forma natural e sinto que ajuda muito as pessoas estarem todas na mesma página. Nós, hoje em dia, que a equipa começa a estar construída, está quase construída, nós estamos na reunião, se for com uma entidade externa, nós nem precisamos falar, nós sabemos o que é que um e outro está a pensar. É interessante que nos posicionamos quase como duas pessoas a fazer uma entrevista, então em perfeita sintonia. Sinto que isso começa a acontecer agora, passado algum tempo, a equipa já está no lugar, não é? A questão da autonomia, sem dúvida. Eu revejo-me, como o Ricardo comentou, se não houver autonomia, não promove a responsabilização. Não vem na noção de responsabilização, não há noção de atingir um resultado. E as empresas, no final do dia, são feitas para atingir resultados. E quando cheguei ao Brasil, também numa reestruturação, para variar, eu cheguei lá e sempre que perguntava a uma pessoa, neste caso locais, eram todos brasileiros, eu era o único português, porque é que tinha acontecido isto ou como é que íamos fazer, fala com o Luís, qualquer coisa, que é a pessoa que lá estava. Então, o diretor que lá estava criou um dinamismo de que ninguém tinha responsabilidade por nada. Uma centralização total. Não? Eu sinto, às vezes, não sei se cede ou não, mas delegação é quase total. A organização não deve depender de mim, é nada. Se eu sair amanhã, vai fazer a diferença as minhas ideias, possivelmente, a minha forma de olhar o futuro, a forma de me envolver as pessoas, mas não mais do que isso. Mas a liderança, aí sim, eu tenho preocupado em evoluir, em identificar em outras pessoas o que elas fazem melhor neste sentido. Falo no que falámos há pouco, um bocadinho de ser vulnerável, não tenho nenhum receio de nos expormos, porque isso faz as pessoas estarem perto de nós, não se sentem que somos artificiais. Portanto, eu falo com as pessoas da fábrica, faço chamado Gamba Walks, vou à fábrica 1 ou 2 vezes por dia, chão de fábrica, tomo minhas notas, falo com algumas pessoas, com menos frequência do que desejaria, mas vou à fábrica e sinto que aquilo é vital para a empresa, os sentirem que há proximidade. Portanto, motivei uma ação, é muito recente, em toda a equipa de direção, para mudarmos a cultura da empresa, não é só a direção. Melhor dizendo, é muito além da direção. Então, no refeitório, que é o momento em que todos nos juntamos, todos, é um refeitório para 300 pessoas, lá temos, convidei os diretores todos, começando eu a dar o exemplo, começarem a almoçar não em grupinhos fechados, que é o que fazem até hoje, praticamente. Segmento. Isso. Assentarem-se com todas as pessoas da fábrica. Mesmo pessoas, operadores. E fazerem isso no mínimo 3 vezes por semana. Então, estamos num esforço máximo, mas os 5 dias que lá almoçam, colocarem um objetivo de 2, 3 vezes, almoçarem com as pessoas, com temas banais, e se envolverem com as pessoas uma vez mais. Não é? E é duro, nem para mim é fácil, confesso, às vezes porque não temos que conversam, isso não é fácil. Realmente o ambiente social e as nossas origens, em alguns casos, a minha não, talvez, que vim de uma origem social de uma camada mais baixa, mas para alguns dos meus diretores, compreendo, não deve ser um desafio fácil. Mas está a começar a acontecer, eu identifico-me bastante com o que está a acontecer. Olha aqui mais outros pontos, que é necessário gerir as crises. E é necessário sempre que algo corre mal, nós estamos lá. E isso também é algo que eu faço com uma naturalidade, quase me faz lembrar a frase gosto de sofrer, mas se algo corre mal, se algo está a acontecer que não... Eu quero lá estar para as pessoas sentirem que está alguém para as apoiar no que for necessário. E faço com todo o gosto e tomo a frente. Faz-me lembrar o que comentámos aqui, mas eu aqui já acho uma forma mais partilhada, que é quer para o bem, quer para o mal, nós estamos todos lá. É, mesmo barco, não é? Não me faz sentido dizer, neste caso,
concordando, mas discordando em alguma medida, que o Ricardo disse, se houver tudo mal, também é responsabilidade de todos, não é só minha. Se houver tudo bom, também temos que usar a palavra nós. Eu acho que a palavra nós deve ser utilizada em praticamente tudo. Cultivei também uma cultura que faço sempre de tu. Isto, quando começámos aqui, trata-me por tu, para mim, acho que deve ser sempre assim, desde o início, não é? E empatia. Acho que nos esquecemos, conhecemos o conceito, temos o presente, mas esquecemos de o praticar. É que uma estratégia e execução é que trama tudo. Mas depois, quando vamos por nós, estamos a criticar, então acho que temos de nos auto-lembrar e também às pessoas que estão à nossa volta para ser mais empáticas. Tento fazê-lo, tento motivar a que aconteçam. Quase diria por último, e vivo muito esse desafio atualmente, é a diversidade, portanto, a inclusão e diversidade. Nós temos pessoas de 12 nacionalidades na fábrica, 900 pessoas, e a cultura que lá está há muitos anos de inclusão e diversidade tem muito pouco ou nada. São pessoas que estão lá há 30 anos. Na época em que liderar era tão fácil, eu mando, tu fazes, e era muito fácil. O senhor na parede. Então, essa transformação nesse sentido é algo com que neste momento está a começar a acontecer e que é algo que eu tenho feito ao longo da vida, até por ter estado em vários países, ter lidado com pessoas de todo o mundo já, em que sinto que é algo que eu me identifico bastante, é um dos motivos do meu sucesso também, é não haver nenhuma discriminação na forma como coloco, quase um sentimento de justiça, como dizia o Pedro, e a palavra que me define bastante também é a justiça. Só um exemplo para terminar. Nós fomos alterar os horários todos da empresa, os turnos. Quando comecei a sentir que havia critérios meio subjetivos, mandei para tudo. Não, vamos definir um critério objetivo, seja o qual for, mas seja um critério em que ninguém se sinta que está a ser discriminado face ao outro. Então o sentimento de justiça, de não discriminação, é fundamental para que as coisas corram bem e para haver o respeito entre todos, não é? O meu cuidado vai sempre nesta lógica toda de ver o futuro, mas a pensar como é que todas as pessoas se sentem confortáveis para lá chegar. Porque senão pouco vale idealizar uma estratégia, idealizar um futuro, e se as pessoas não forem connosco de forma confortável, e preocupo-me muito com isso. É isso, essencialmente é isso. Que não é nada fácil, porque quando nós estamos num espírito de missão, de reestruturar para ficar melhor, para vender, aquilo que for, não é? É difícil que muitas vezes nós nos lembrarmos, até porque normalmente a janela temporal não é assim tão longa para conseguirmos os resultados que nos foram propostos e que nós aceitámos, né, na realidade. E é difícil nós colocarmos na prateleira não é o melhor exemplo, não é? Mas na linha das prioridades também a transformação cultural, não é? Porque quando a janela é curta, nós temos custos, nós temos reorganização e reengenharia de processos e o lead management que falaste há pouquinho também. E na realidade a transformação acontece, normalmente não é propriamente cultural, é forçada e plástica, não é? E ter tido o tipo de preocupações que eu sei que tu tens tido também, em que a componente material aconteça em resultado da transformação intangível, não é? Do capital intangível que vai promovendo também, não é? Acho particularmente desafiante, não é? Mas também particularmente eficaz, não é? É só mesmo um comentário aqui. Desde que eu cheguei a passar 3 meses, implementámos um dinamismo de coaching que não é para modelizar ninguém, é mesmo para dar o conforto nesta transformação que é realmente difícil, e cada pessoa em cargos de direção ou de gestão tem a disponibilidade de uma sessão de coaching semanal, que já dura mais de um ano. O que mais feliz me faz foi uma mensagem que eu recebi perto do Natal, dizer que nunca estaria hoje onde estou se não tivesse feito este ano de coaching. Nunca lá estaria. Uma colega minha, sou como repórter, uma rapariga, salseira, com 36, 37 anos, nunca estaria onde estou se não me permitisse este tipo de desenvolvimento. Que eu não queria, que ao início foi mais resistente de todos. Eu dizia que era o que ia desistir na segunda sessão. E a coach, fizemos um ponto de situação de 3 em 3 meses, que é uma das pessoas que mais abraçou e que mais sucesso tem. Portanto, enche o coração perceber que valeu a pena. Práticos, não é? Valeu a pena. Sim, e no limite, mesmo que para uns sessões, por exemplo, de coaching tragam mais resultados do que para outros, só a importância que se dá àquela pessoa, àquele profissional, para ter esse acompanhamento desde o ponto A para o ponto B, já vale muito, não é? Vale muito. E tu falavas, faço já aqui a ponto também para o Pedro, falavas da questão do planeamento estratégico, passaram não sei quantos meses a preparar tudo direitinho, aquilo que é mais visível, aquilo que é menos visível, e eu fiz aquela piadinha há bocadinho das dificuldades da execução, não é? Que eu acho que é algo muito, eu acho que é na execução, assumindo que temos a formulação, o planeamento, a execução, a melhoria, portanto o ciclo da gestão.
é normal que os problemas estejam na execução, porque é na execução que se tornam materiais, não é? Que nós vamos implementar e aquilo que planeámos resulta ou não é? Pronto. Mas eu tenho aqui agora algumas cábulas sobre este tema e outros, mas que eu não me quero esquecer. E normalmente quando falamos, e por isso é que eu vou ler, da questão da execução, da estratégia e das dificuldades, dos desafios, falamos de causas para esse insucesso, não é? Que teoricamente são perto de 90% das empresas que têm um planeamento, não conseguem executar, não são eficazes na sua execução estratégica, não é? Não quer dizer que não sejam... Perdão, não são eficientes na execução das estratégias, são eficazes, não é? Podem bater as vendas, a faturação, mas foi porque o concorrente fechou portas, não foi porque implementaram um determinado plano estratégico de uma forma muito capaz, não é? Pronto, e encontramos sempre coisas com comunicação deficiente, um compromisso duvidoso, quer da estrutura de topo, quer da base da hierarquia, se assim for. Falamos de falta de alinhamento, falamos de uma estratégia, e é tudo verdade, de estratégias pouco claras, não é? Porque são feitas na mesa do CEO com a sua equipa de 2, 3 pessoas e depois são impostas, não são comunicadas e trabalhadas para serem interpretadas e interiorizadas, não é? Não estou a dizer que é fácil, constatação de factos, não é? Questões culturais, porque há empresas que estão mais orientadas para o resultado do que outras e a nossa estratégia pode estar orientada para o resultado. Referiste, Nuno, que o foco da organização não era o resultado financeiro no sentido do lucro, mas na realidade o desafio que tu tens na mão é atingir determinados valores para que se torne rentável para quem adquirir, não é? E que seja interessante, não é? Também. E com esses postos de trabalho assegurados seguramente, não é? Complexidade, como nós vemos estratégias altamente complexas que, quer dizer, faz sentido para 2, 3 pessoas que fizeram essa complexidade, mas depois torna mais difícil. Questões de budget, não é? Porque aquela grande dificuldade que temos um plano estratégico espetacular, mas não linkamos com o budget e depois percebemos que não há budget para aquilo e não é só não fizemos, é não fizemos e perde o crédito todo na organização, aquilo que foi o nosso planeamento estratégico para os 2, 3 anos. Lideranças com as dificuldades de liderança que têm muitas organizações. Dito isto, Pedro, da tua experiência, não necessariamente na organização que lideras hoje, ok? Pode ser também, mas naquilo que já viste, naquilo que falas com os teus colegas, amigos, o que for, onde é que tu encontras, sejam alguns exemplos destes ou não, maiores dificuldades ao nível da execução da estratégia? E permitindo-te, com tudo o que este comentário teve quase de arrogante, permitindo-te, não é? Mas pedindo também que possas alargar, se assim quiseres, que é, nós podemos identificar algo de problemas na execução, e estes são sintomas todos que nós deparamos com eles na execução, mas muitas vezes é porque temos um planeamento errático, não é? E portanto, o escopo é aquilo que tu achares mais interessante. Obrigado. É uma questão sensível, porque toca muitos dos setores chave. No meu caso em particular, tenho trabalhado muito mais em empresas de serviços e, portanto, embora tenham processos sistematizados, em algumas unidades de negócio digitalizados, existe uma componente humana muito grande. E, portanto, para além disso, temos estágios de maturidade diferentes dos mercados, das unidades de negócio, da regulamentação, dos concorrentes. Existe o contexto, se é um mercado que está em forte crescimento ou não, o quão aversas as pessoas são ao risco, a questão da comunicação, a questão do à vontade, dos estilos de liderança, já foram aqui abordados. E, portanto, tem que se conjugar o que é a orientação estratégica de uma empresa, que é muito mais fácil quando se acredita nela, porque passa a ser absorvida por nós e pelos pares e pelos colegas e pela empresa como um todo, e tem que, obviamente, que haver um planeamento. O planeamento pode ser mais rígido ou não, depende da urgência, depende do impacto. Qual é que é o impacto dessa decisão no negócio? É crítico, não é crítico? Porque muitas vezes acelerar excessivamente uma transformação cultural pode ter um impacto contrário, pode aumentar o attrition rate, portanto pode aumentar o número de pessoas que vão sair, porque não foi rápido demais, não lhes demos tempo, um choque. Portanto, temos que medir as variáveis, temos que conhecer os princípios,
estar alinhados, comunicar, medir, monitorizar, rever e implementar. Portanto, este ciclo PDCA, por exemplo, uma estratégia, mas há milhentas ferramentas de gestão que nos ajudam a cada implementação do plano estratégico, monitorizar e implementar. Há outros aspectos que para mim são muito importantes, para além desses, do processo de cascatear aquilo que são as principais linhas orientadoras de uma empresa, que são os aspectos motivacionais, por exemplo. Os aspectos motivacionais podem catapultar o potencial da empresa, dessa unidade de negócio, desenvolver muito mais a empresa e as pessoas do que nós até alguma vez julgamos. Portanto, eu acho que tem que haver flexibilidade para, dando as linhas orientadoras, não podemos fugir muito a algumas questões estratégicas, em que segmentos é que vamos atuar. Mas dentro de um segmento há tantas nuances que temos que dar essa liberdade para as pessoas serem elas próprias e desenvolverem o negócio. E ir monitorizando, ir guiando. Há uma ferramenta de gestão que eu acho que tem sido interessantíssima nos últimos anos, que é auscultar os trabalhadores com um questionário profissional, digital, confidencial, e com base nisso irmos orientando o nosso plano de ação com vista à obtenção da estratégia. Portanto, isto é fundamental. Então, numa empresa de serviços, acho que é absolutamente crítico não apenas auscultar os clientes e onde é que podemos melhorar, mas auscultar também os nossos clientes internos, porque isso pode fazer toda a diferença. Portanto, eu diria que para executar a estratégia, todas essas premissas que mencionaste são efetivamente chave, mas a comunicação, o alinhamento e a monitorização também, mas com um sentido amplo, vão ser críticas para atingirmos os objetivos a que nos propusemos. Concordo, e há um tema que é associado a este, aliás, diretamente associado a este, que para mim é sensível. Como sabem, eu, para além de liderar a Siteware, que tem um único produto, uma tecnologia de planeamento estratégico e acompanhamento da execução, então eu não tenho nada contra, aliás, sou especializado nessa área da estratégia servida pela tecnologia, se quisermos, não é? E facilitada e otimizada, etc. Mas depois tem na minha gênese e em todo o meu percurso a estratégia enquanto consultor que acompanho várias empresas, com ou sem tecnologia associada, não é? E uma das coisas que eu me deparo muito que é a arrogância das empresas e dos consultores também, muitas vezes, vou chamar aqui de arrogância estratégica, só para ser um nome mais técnico, que é a seguinte: tu deste um ótimo exemplo, que falaste do ciclo de Deming, né, do PDCA, e falaste agora de outro que todos fazem, mas só isso, depois não acontece nada, que é os questionários, por exemplo, não é? Seja o de cliente, seja o de cultura ou de clima, internamente, aquilo que for, não é? Pronto. E aquilo que eu falava da arrogância estratégica, a ver se eu consigo ser claro e sucinto também, com base na minha experiência, são aquelas organizações que desenham a sua estratégia e que até têm algum especialista na equipa, ou contratam uma equipa consultora, não interessa, e que fazem, antes do planeamento, fazem formulação, estudos de mercado, o Canva para o modelo de negócio, as forças competitivas, as 5 forças, fazem a SWOT, claro que sim, quem é que não faz a SWOT? E depois, a título de exemplo, nessa mesma SWOT, o mais básico dos básicos, nós encontramos lá no quadrante das ameaças, nós enquadramos, temos um serviço X ou uma tecnologia X que é ameaça o potencial desenvolvimento da tecnologia Y. É uma ameaça, não é uma realidade ainda. Indo aos básicos dos básicos, e eu falava com uma arrogância estratégica, porque como são conceitos e modelos de gestão que têm 3.000 anos, não têm tantos, mas têm muitos anos, na realidade é muito fácil nós dizermos que estão desatualizados e é para os velhos do Restelo. Vamos lá para os OKRs, não é? Os OKRs, se quisermos, não é? Para a objetividade, e que sim, têm todo o valor, mas são complementares, não é? O desenharmos bem uma estratégia, o formularmos bem uma estratégia, vai assegurar um planeamento lógico, coerente, não é? E depois uma execução teórica
teoricamente com menos falhas. Então eu pergunto que é essa empresa que identificou nas ameaças, porque no conceito, naquele brainstorming que fizeram ali ou no estudo que encomendaram, que essa tecnologia é uma ameaça, quantos planos de ação, seja em que eixo for dessa organização, nós vamos encontrar as medidas preventivas para transformar essa ameaça numa oportunidade, por exemplo. Exceto se for uma empresa de inovação, de investigação e desenvolvimento. Aí sim faz sentido, porque não encara como uma ameaça, está nas forças competitivas, como um concorrente ou como um produto substituto, por exemplo. Não é? Então eu achei muito interessante tudo o que tu disseste e chamou-me especialmente a atenção isso, que é, não há mal, aliás, há tudo bem, pouco me interessa. Eu costumo dizer que inovação não é inventar a roda que ela está inventada, não é? É levar a roda pontos a quadrados, não é? Não deixa de ser inovação, não é? E portanto eu não aceito, dentro daquilo que isto possa querer dizer, não é? Que nos digam que os conceitos são antigos e pouco acrescentam, se mesmo com aquilo que eles têm a oferecer esses conceitos, as empresas não utilizam. Não é? Então eu acho que há aqui uma certa arrogância e depois olhamos para os planos de ação, eles são essencialmente operacionais com alguns KPIs estratégicos. Não é? Pronto, estas são as minhas dores, portanto agora entusiasmei-me com as minhas dores, né, junto das empresas, mas eu combato muito isto como nem é especificamente com a tecnologia, é auxiliado com a tecnologia, e é aí que aparece a Saitwa, mas com a transformação cultural, que é o mais difícil. Muitas vezes também, não é? Pronto, e pronto, era também este contexto que eu queria dar, porque chamou-me de facto a atenção. Mas, e obrigado pela tua partilha. Ricardo, o que é que tu achas aqui? A execução, o que é que dá mais dores de cabeça? A Talenter é uma empresa composta por pessoas que trabalha para pessoas e que o seu produto são as pessoas. E aquilo que mais me dá dor de cabeça na implementação de um plano estratégico são as pessoas. Portanto, obviamente que neste momento e na fase em que estamos da nossa vida empresarial enquanto sociedade, a pessoa mais importante da empresa é o diretor da IT. Porque nós só conseguimos melhorar a vida das pessoas, que dão resposta às pessoas através das pessoas, se conseguirmos melhorar o nosso sistema digital, que é por aí que nós estamos a caminhar. E o sistema digital também nos vai permitir, obviamente, medir todos os KPIs do plano estratégico, que eu acho que é um pouco aquilo que o Pedro estava a dizer. Nós temos que estar muito em cima daquilo que é as métricas que nós definimos para alcançar os objetivos. Temos que estar próximos das pessoas para perceber porque é que elas, se porventura não forem alcançados, porque é que não estão a ser alcançados. E, acima de tudo, dar-lhes este alento que a transformação digital está a caminho, vem para ajudar e neste momento todo o dinheiro que nós não investirmos em transformação digital nas nossas empresas é risco puro. É tudo aquilo que não se investir, nós vamos pagar muito mais a nível de fatura no futuro, porque a nossa concorrência não dorme, a nossa concorrência está em campo e está a preparar-se, e nós temos que, obviamente, nos preparar. E temos que dar esse alento às pessoas, no sentido de lhes dizer que estamos nesse processo. Eu sou uma pessoa que gosta muito de mudanças, que é uma coisa que as pessoas não gostam muito, mas eu acho que é nas dificuldades que as pessoas se revelam e é nas dificuldades que as pessoas crescem. Eu desde setembro de 2021 todos os anos faço uma mudança estrutural na empresa e isso mexe muito com a empresa, mas ela é feita com o intuito, obviamente, de cumprir o plano estratégico, que as pessoas estejam alinhadas com o plano estratégico e possam, acima de tudo, crescer, que é aquilo que eu mais quero. Aquilo que o Nuno disse há pouco em relação àquela pessoa que lhe disse que nunca teria conseguido chegar onde chegou se não tivesse sido aquela formação que teve, provavelmente é o propósito da minha vida. É um dia eu poder ter pessoas que me dizem ou que me vão dizer quando eu for já muito velho, se não fosse aquela
mudança se não fosse teres-me tirado daquela zona de conforto naquela altura. Eu nunca teria conhecido esta área, nunca teria arriscado fazer isto, nunca teria arriscado ser feliz. Ter impacto, não é? Fazer a diferença, não é? Exatamente. Olha, uma coisa eu sei, segunda-feira o diretor da IT, quando vir isto, A diretora. a diretora da IT vai pedir um aumento e uma promoção Vai trazer chocolates. e vai dizer assim: chefe, tiveste impacto em mim. O orçamento não chega, provavelmente. Não, concordo também, bastante mesmo, de facto. Nuno, onde é que sentes as maiores dificuldades na execução? Eu trabalho nas duas direções. Em que sentido? Pessoas e processos. Não é? Pessoas, sem dúvida, em todas as direções, como já falámos, mas também a parte processual. Tenho cabeça de engenheiro. Muitos pensam que eu sou engenheiro, para agir uma fábrica, mas não sou. É que eu quero chegar. Portanto, a partir do plano estratégico, não é? Das grandes guias, não é? Há uma ferramenta que é a matriz, eu gostei de dizer o nome daquilo, Oshim Carey, que é uma matriz que permite organizar toda a informação. Por objetivos estratégicos, por estratégias, por departamentos, por total, por timeline, coloca tudo. E depois, a partir daí, há que distinguir, que eu costumo dizer, e sim é o sucesso de uma empresa transformadora como esta, o que é um KPI e o que é um TPI. TPI no sentido, o que é que as pessoas influenciam nos processos, chamados Key Performance Indicator, e KPI mais um conceito de resultado e desempenho da empresa. Não é? E depois, já foi comentado aqui também, ainda antes disso, nós na indústria, as empresas mais avançadas, as empresas não o tinham, mas estamos praticamente, está quase batizada, está nesta casa a nascer, tem um pré-batismo, uma sala obeia, que é uma sala, conceito, a definição, a letra é sala de guerra, não é? Em japonês, é uma sala que permite ter um performance board, em que todos os dias temos uma reunião da manhã, todos os dias. Temos duas, na verdade, uma das 9 às 9h15, com toda a equipa de gestão da fábrica, em que permite discutir temas operacionais do dia-a-dia, para segui-los, e outra dedicada à gestão de pequenos projetos que estão a ocorrer. Portanto, há um board em que nós colocamos todos os projetos, por uma lógica operacional, uma lógica mais de médio prazo, e fazemos um seguimento diário. Quais são as hierarquias que estão nesse board? Portanto, só está com a direção. Com a direção. Exatamente. Portanto, e temos uma lógica só operacional, em que definimos 3, 4 indicadores que nos dizem onde é que a fábrica está e o nível que está a entregar aos nossos clientes, que é o dia anterior, é sempre sobre o dia anterior. Temos todos os projetos que estão a ocorrer, todas as áreas, em que temos uma classificação muito simples, como vermelho, amarelo ou verde, em que todos os dias as pessoas vão atualizar se o projeto está dentro do timeline, não está dentro do timeline, classificam. E há um segmento proativo, há uma pessoa que é a minha assistente que está a seguir aquilo em termos de informação, e eu vou lá mais a arbitrar e direcionar esta reunião, e que nos dá claramente um seguimento de implementação da estratégia em todas as direções. Depois temos, sem dúvida, como comentou o Pedro, o ciclo PDCA é fundamental. Portanto, fazer este tipo quase de mapping, não é? Porque sem isto não conseguimos. Não é? Então, o seguimento de perto, com ferramentas, lá está, para além das pessoas, acho que está tudo bem organizado. Eu sou defensor do standard. Acho que tudo devia ter um standard. Porque só com um parâmetro é que eu consigo medir se lá estou ou não. Não é? E com estas ferramentas, este conjunto de ferramentas e esta dinâmica diária que vem do terreno, as pessoas na reunião diária são pessoas de terreno, são os chefes de turno, pessoas de terreno, portanto, permite realmente seguir o que está a acontecer e perceber se as decisões que estamos a tomar mais acima estão a ter reflexo, né? E estão a traduzir resultado mais abaixo. Mas na indústria, que eu tenho maioritariamente trabalhado em indústria, é assim que eu vejo as coisas acontecer. A dificuldade existe, comunicação é fundamental. Dar aqui alguns exemplos, nós tivemos o maior desastre da empresa, né, sobre a minha tutela, o ano passado, em agosto, que atrasámos 47 voos. Porque foi descurado alguns aspectos de comunicação. Ou seja, os shift briefings não estavam a acontecer. O plano de comunicação de escalonamento, que é muito importante sempre ter um plano de escalonamento de comunicação, que é algo que acontece não está a cumprir, só para este. Este fala com o par. Não conseguem chegar a acordo. Só para o próximo. Este plano de escalonamento que, entretanto, definimos, também nos permite, uma vez mais, garantir que estamos a evoluir. Estamos a melhorar, estamos a evoluir. Então, a comunicação também é fundamental. Portanto, naturalmente, tudo o que falámos, que era uma matriz de SWOT ao início, mas isso é mais a estratégia. Que nós todos fazemos no banco da escola, não é? A questão, pois, é a execução, exige um follow-up, existe um conjunto de ferramentas estruturadas,
que temos de ser incansáveis para diariamente seguir. Se não houver um seguimento diário, eu acho que vai ser difícil executar a estratégia, como eu vejo isto. Outra não é ferramenta, mas algo que no Brasil implementei com os colegas, toda a equipa desenvolvemos com o IT, muito suportado em IT, foi um Power BI que por trás, antes disto, tinha todas as linhas estratégicas da empresa que estão suportadas em KPIs, são os mesmos KPIs que suportam os bónus, o salário variável das pessoas. Exatamente assim. Então, o Power BI tinha todas as pessoas que abriam um computador, tinham no seu ambiente de trabalho os indicadores, os semáforos, os velocímetros, o que fosse, onde estavam uns atualizados diariamente, outros semanalmente, outros mensalmente. Todas as pessoas praticamente no escritório, as equipas comerciais, que é um negócio muito comercial, sabiam onde estavam, todo momento. Sabiam logística, comercial, financeira. Então, isto ficou-me na cabeça, estou a tentar implementar aqui, demora mais tempo. Em 2024 espero lá estar, em que todos sabem onde é que estão, para aferirmos se estamos na direção certa. Okay. Portanto, com 2 níveis de KPIs, um macro e um mais intermédio. Não pena complicar muito, mas há 2, 3 que alimentam o de cima, em que todos estamos na mesma página, todos os dias seguimos um pouco o que eu disse e permite este seguimento de implementação. Okay. Depois não corre bem, sentamos e tentamos voltar atrás e refazer, ou ver a causa raiz, né, nesse sentido, para refazer o processo. É um seguimento quase de engenharia de processo. Sim, faz todo sentido. Eu agora vou ter aquilo que nunca tive, eu vou brincar, não é? Que é o momento comercial. Não, mas que de facto eu disse há pouco em Insiders tem o Stratum. Eu, mesmo nos outros top ports nunca falei sobre isso, mas agora faz todo sentido, de facto. E a tecnologia que nós temos que é o Stratum, tem uma tecnologia chapéu que faz exatamente isso, que é como é que nós integramos a colaboração e todo o desempenho e acompanhamento desde a dimensão estratégica do mapa de Balance Scorecard à performance individual de cada colaborador, trazida nos bónus, nas comissões, aquilo que for, não interessa, não é? Portanto, é perfeitamente familiar. E porquê é que eu puxo este assunto? Porque a velocidade de implementação e de sucesso dessas transformações tem muito a ver com o quê? Com a maturidade da organização. Não é? Umas mais orientadas para a gestão, outras mais para o resultado, outras nem uma coisa nem a outra, etc. Não é? E encontramos muitas organizações, não digo que é o caminho ideal é todas as organizações terem maturidade, não é? Mas a realidade não é essa, não é? É muitas vezes que a própria tecnologia acaba por colocar linhas de limite e de orientação, que é faz desta forma, acompanhamos daquela, atuamos, nós temos até o Ishikawa temos, quer dizer, uma tecnologia que acompanha empresas muito grandes, como algumas das que tiveram aqui já na implementação da estratégia até ao campo operacional, e nós temos desde Ishikawas a ciclos de Demings, porque faz todo sentido, desde que integrado num sistema muito maior também, não é? Perfeito. Eu, como sempre, sou péssimo a gerir o tempo, mas tenho aqui mais uma questão ainda para colocar, que tem a ver com o quê? Com um ponto que é reter os melhores colaboradores e investir nos melhores gestores. Okay? E antes de vos colocar uma pergunta direta, eu queria ler aqui, que não sei de cor, portanto vou mesmo ler, que eu acho interessante. Uma já todos nós conhecemos, que é um estudo da Gallup em 2013, que dizia, não é, que as pessoas não deixam companhias, deixam gestores, não é? Na realidade, maus gestores. Pelo menos na ótica delas, e eu acredito que sim. Pronto. E depois existe também um outro estudo muito mais recente da Salesforce que diz que, ao contrário do que sempre aconteceu, e isto falamos com um pouco mais de um ano, este estudo, do que sempre aconteceu, em que quando nós procurávamos informações credíveis, válidas, fidedignas sobre o desempenho da organização, não falo só de KPIs, não é? O ponto de mais eram os executivos de topo. Tivessem mais distantes ou menos distantes, aquilo que eles dizem é aquilo que é, não é? E este estudo aquilo que nos mostra é que a realidade não é essa, é que são as chefias intermédias e os supervisores diretos que as pessoas cada vez confiar mais nelas, não é necessariamente desconfiar dos outros, não é? É de quem está mais acima, é de quem está mais próximo, não é? Se calhar que tem um tipo de filtro mais idêntico ou não, ou quando estão no refeitório têm uma linguagem mais comum diária e tudo mais e confiam mais, não é? Uma zona de conforto também, não é? E por fim, a mesma Gallup que fez esse estudo concluiu que as pessoas deixavam, em 2013, não é? Deixavam maus gestores e não empresas, não é? Em dezembro de 2021 voltou a fazer e concluiu exatamente o mesmo. Portanto, não houve assim propriamente uma grande transformação. E um último indicador da Future Forum que apurou que 43% destes managers, e que os managers estou a excluir o top management, não é? Estou a falar dessas FIAs, supervisores, etc., 45% deles assume de facto, 43%, importante, que estão em burnout. Diagnosticado ou não, mas que estão em burnout. Ou seja, aquelas pessoas e função e cargo-chave que no fundo são o que colam o topo com a base
e que tratam da execução, da boa ou da má execução, são aquelas, bem, vamos falar agora em pandemias, crises, dificuldades, guerra, ansiedade, saúde mental, e que ninguém recorre diretamente ao executivo de topo, não é? Recorre, portanto, à chefia direta, não é? Portanto, tem uma carga gigantesca e nós, em muitas organizações, ainda olhamos para esta posição como uma posição muito operacional para fazer acontecer e que, quando ela dedica tempo a conectar-se com as equipas, é um bocadinho tempo extra, não é? Algo um bocadinho mais secundário. Claro que não é correto, okay? Uma fotografia, não é? E para terminar, neste estudo dizia também, não é? Que estes gestores, mais do que qualquer outro fator, eu não sabia deste número, não é? Influenciam cerca de 70%, estes gestores intermédios, 70% do engagement e da performance dos colaboradores. Portanto, ou seja, se não tivermos em forma aqueles senhores e aquelas senhoras, é 70% que fica. Enfim, este estudo assim indica, não é? O que é que vos parece esta informação e esta criticidade? Eu concordo, e daquilo que vejo e daquilo que tenho nas empresas também, que de facto é uma posição altamente sacrificada, de uma forma geral, como é lógico, não é? Que leva uma carga gigantesca e que tem que fazer aquele filtro e aquela ponte ascendente e descendente. Como é que vocês olham para isto? Dada a criticidade desta função em concreto, para assegurar o tal engagement, essa transformação não acontece sem estas pessoas também, não é? Pedro, como é que olhas para este tema? Acho que é importante conhecer o contexto em que o estudo foi feito. Se foi Salesforce, por exemplo, se calhar foram, não sei se a amostra foram empresas americanas, se foram empresas cotadas na bolsa, se inclui PMEs. Estamos a falar do tecido, em que tecido empresarial é que se insere o estudo. Acho que isso é muito importante. Não, obviamente não podemos discordar desses indicadores. Quem gere do ponto de vista operacional, a empresa tem um papel absolutamente decisivo. Os níveis de responsabilidade e de risco, de ansiedade, dependem também da forma como os gerimos. Não sei se é correto dizer que o CEO ou o top management não está exposto a níveis de stress elevado. Eu acho que está. Não é correto dizer que um trabalhador que tem que executar X inspeções ou X funções, tarefas, num período curto, num espaço de tempo controlado, também não está sujeito. Todos estão sujeitos. Portanto, eu acho que é também função nossa e deles alertar se estamos a ter picos de ansiedade ou de stress para nós tomarmos decisões sobre isso. Portanto, eu não diria que há uma exposição excessiva de uma determinada posição ao stress. Talvez, do ponto de vista operacional, tem que controlar. Está bem, mas todos eles têm o seu nível de responsabilidade e acho que até é injusto dizermos que os outros não têm. O que nós temos é que ter a capacidade de gerir esses pontos na organização, porque, e daí o meu primeiro comentário, se nós estivermos a falar de uma pessoa ou de uma entidade que tem cotada na bolsa com mais de 100 mil pessoas, temos muitos postos, temos muitos níveis no meio. De quais é que estamos a falar? Onde é que se acumula, onde é que estão os pontos de tensão? Se estivermos a falar numa PME, já é diferente. Portanto, eu não, admitindo que o estudo tem imensa relevância para perceber que determinadas pessoas que gerem equipas de média dimensão possam estar sujeitas a um nível de stress significativo, tudo vai dependendo do apoio que as áreas de suporte e que a própria empresa e a identificação dos processos e a gestão em si funcionam para aliviar esses pontos críticos. Portanto, se nós gerirmos bem e tivermos a empresa bem controlada, não vamos deixar que isso aconteça. Vamos antecipar o problema e atuar nele. Há uma carga de trabalho excessiva, temos que atuar sobre ela. O processo é demasiado burocrático, há um pico de procura que temos que atuar. Onde é que está, ou é a própria pessoa que não consegue gerir o stress e que tem que ter alguma formação no sentido de se autocontrolar melhor, ou então um problema geral da empresa do ponto de vista de
conciliação entre a vida pessoal e a vida profissional e a empresa está a puxar demasiado. Também pode ser. Há uma grande pressão para os resultados, mas nós já sabemos que se as pessoas não estiverem satisfeitas, os resultados não aparecem. Portanto, como dizia antigamente, o manda e o outro executa. Não pode ser assim. Portanto, é preciso digerir melhor os estudos, perceber o contexto, perceber as dores e depois atuar sobre elas. Perfeitamente. Aliás, aqui mais do que o estudo, que era um ponto de partida, não é? Claro. Ele nem indica que, eu não li o estudo completamente, mas ele nem indica que na realidade tenham mais pressão imposta pela empresa ou não e mais stress que as outras funções. A questão é, na ótica da execução estratégica, é uma função muito crítica, porque faz a tal ponte do planeamento depois para a execução propriamente dita, com as equipas e tudo mais, e dá também um especial destaque ao facto de, uma vez que os colaboradores agora recorrem mais até emocionalmente, não só para colher informação, mas até para desabafar, para dizer o que é que isto da crise vai refletir aqui, vai haver despedimentos ou não, mais àquela posição em concreto, que é algo que é bom sinal, é sinal que há proximidade, não é? Que há ligação, mas também é sinal que há sobrecarga, até porque, e é uma das coisas que estes estudos indicam, e eu falei aqui de vários estudos, que é estes gestores muitas vezes não estão preparados para isso. Um exemplo disso foi as questões relacionadas com a saúde mental. Quando vão pedir conselhos, a maior parte das pessoas não está preparada para saber aconselhar naturalmente. E o que acontece muitas vezes, eu já assisti e os estudos também indicam isso, que é, embora não gosto muito desta expressão dos estudos indicam, dá para tudo, não é? Mas que é... De facto, muitas destas pessoas, desses gestores intermédios, supervisor, quisermos, com a melhor das intenções, pegam aquilo que falámos há bocadinho, nas mochilas deles, tentam ajudar, colocam uma carga neles próprios também muito negativa e não ajudam nada, se for preciso prejudicam. Então, muito neste sentido de ser uma peça-chave, vamos imaginar algo mecânico, não é? Que sem ela as coisas não funcionam, não executam, não é? E que estão especialmente expostas nos tempos de hoje, não necessariamente por uma má gestão da empresa de sobrecarga de trabalho ou de não aposta naquelas pessoas. Até porque eles indicam que e passo já a palavra, que sugestões de que podemos atuar para mitigar esta dificuldade, eles falavam em elevar o papel do gestor. O que é isto? Elevar o papel do gestor, que é a tal questão que é ele ser mais gestor e ser menos supervisor, ele ou ela, naturalmente, não é? No sentido em que conectar-se com as pessoas, ligar-se, conversar com elas sem ser sobre a tarefa ou a operação, não é uma coisa extra, não, faz parte, não é? Pronto, e isso é importante, que lhe traz outro tipo de competência. Depois de criar, são 3. Criar espaço para o crescimento e desenvolvimento. Princípio de Peter e Vital. Todos aqueles que nós sabemos que são promovidos, são ótimos técnicos, depois enquanto gestores, o princípio de Peter assenta muito naquela ótica de, claro que não dou novidade nenhuma, mas de que ótimo técnico, péssimo gestor, mas olhamos sempre a gerir os recursos e os resultados, não é? Aqui mesmo nesta dimensão, porque as variáveis que lhe chegam agora são outras, não é? Que na altura do princípio Peter não havia, pelo menos com desta forma tão clara. E promover o apoio peer-to-peer aos gestores, não é? Aqueles grupos, em salas de guerra, se quisermos também, mas onde de facto até nem existem hierarquias, para que seja uma zona de conforto onde eles possam aprender também. Portanto, era muito nesta ótica, não de serem as vítimas do stress na organização, mas serem aquela peça ali da engrenagem que de facto, que sem ela e que está exposta a outras peças mais, não é? Pronto, agora falei imenso, é suposto terem vocês a falar, não tanto eu. Mas, Ricardo, o que é que achas sobre isto? A identificação dessas chefias intermédias é absolutamente crucial nas organizações. Nós temos o clima organizacional, o relatório de clima organizacional muito a sério na Talentor, e por muito que nós tenhamos um plano estratégico, que o tenhamos demonstrado, apresentado, falado, muitas das vezes o estudo do clima organizacional acaba por revelar que muitas das coisas que nós, porventura, até damos como concluídas, realizáveis naquilo que é o nosso plano estratégico, não estão exatamente bem assimiladas pelo resto da estrutura abaixo. E daí ser fundamental que as chefias intermédias tenham essa função. A identificação dessas pessoas provavelmente é um dos maiores problemas que temos, não é? Há excelentes pessoas que desenvolvem o seu trabalho a nível da execução
a limites extraordinários, mas que legitimamente têm aspirações a ter outro tipo de condições, de serem promovidas, mas que depois podem não ser exatamente as pessoas chave para esta função que nós estamos aqui a falar, que acaba por ser uma função que derrama em cima de toda a estrutura aquilo que vem do plano estratégico. Portanto, eu acho que para termos pessoas perfeitamente alinhadas nesta área, as pessoas têm que ser felizes. Para elas serem felizes não é fácil nós atuarmos naquilo que gera a felicidade imediata das pessoas, porque nós, quer queiramos, quer não, nós estamos em Portugal, as empresas têm dificuldade em atuar naquilo que é fundamental, que é a parte do vencimento, que é a parte da remuneração. Tentamos, acho que esse é o desafio de 2023. Nós percebemos, por exemplo, que o mercado de trabalho começa a estar muito mais efervescente, porque com as dificuldades que as pessoas começam a ter na realização da sua vida pessoal, começam a procurar outro tipo de trabalho. Portanto, a retenção das pessoas está mais complicada. Nós precisamos de remunerar melhor as pessoas, de lhes dar um sentido claro daquilo que é a perspectiva da carreira, a perspectiva da realização pessoal, se quisermos, da felicidade. Eu acho que nestas funções de chefias intermédias, que depois são absolutamente cruciais para a organização, nós não podemos ter pessoas que ao domingo sentem angústia por na segunda-feira ir trabalhar. É algo que eu costumo dizer muitas das vezes internamente. É um sentimento que eu nunca tive. Nunca tive em 17 anos de empresa. Eu nunca senti que segunda-feira ia ser um dia difícil ou ia ser um dia complicado. Bom, um dia difícil seguramente senti, mas que não infeliz, não é? Que não me sentiria feliz ao acordar e ir trabalhar. Se tivermos as pessoas felizes, se elas tiverem este sentimento de pertença, se elas forem bem remuneradas, nós conseguimos de alguma forma fidelizá-las, retê-las, e elas conseguem ser o espelho daquilo que nós precisamos depois para a organização. Tão difícil, não é? Complicadíssimo. Não, é uma equação muito difícil. Estamos a falar de coisas que depois impactam financeiramente, e depois os resultados acabam por sofrer um pouco, porque todos nós temos esta consciência. Quer dizer, o Nuno tem se calhar 700 pessoas dentro da organização que têm vencimentos muito pessoas da área operacional. Bom, por vontade do Nuno, as pessoas ganhariam o triplo daquilo, não é? A questão é que depois há um racional financeiro no meio disto tudo que faz com que tudo o resto possa funcionar. E essa equação é muito difícil. É muito difícil. Pois, e num mundo tão global, não é? Numa economia e num tecido empresarial tão global, exigir desempenho global, mas depois remunerar à escala nacional. Exato. É um desafio, não é? É preciso ter um super propósito e um salário emocional que, para além de uma moda, é obviamente uma realidade, mas que é difícil, não é mesmo? Não é? Sim. E pode-se ter várias coisas, Tiago. A Talentor, por exemplo, tem uma food truck num terraço. À sexta-feira nós promovemos que as pessoas venham todas para o escritório, larguem um pouco o teletrabalho, venham todas para o escritório, possam usufruir de tempo umas com as outras, possam estar num ambiente muito mais descontraído, para além de fazermos eventos de empresa, onde temos caráter social agregado aos eventos. Isso só por si não chega nesta altura. Tem que haver outro tipo de motivação e conseguir
chegar a esse tipo de motivação neste momento é o maior desafio que temos todos. Posso fazer uma provocação? Temos falado de retenção, quadros médios importantíssimos na organização, pessoas felizes dentro das empresas. Suponhamos que atingimos esse nível e temos quadros médios onde muitos, estamos a falar de uma operação grande, vários países, onde no ano de 2022 não saiu ninguém. É um bom sinal ou é um mau sinal? Estou a falar em países maduros, Europa. Se calhar em países com taxa de retenção desafiante, se calhar seria ótimo. Mas se estivermos a falar de países maduros, se calhar é excessivo. Não sai ninguém, nem 1%. São condições a mais, cristalizaram. Acomodaram-se. O que é? O sistema laboral que é demasiado conservador, que não estimula a mobilidade, porque, conforme disseste no início, Ricardo, a própria mobilidade, e quando tu disseste que mudaste pessoas, que as retiraste da zona de conforto ou que expandiste a zona de conforto delas, isso depois elas agradeceram. Portanto, tem que ser o equilíbrio. Não é? Tem que ser o equilíbrio. Obviamente, talento, retenção de talentos, motivar todas as pessoas, estas são fulcrais, mas eu não descuraria nenhuma, porque todas as funções são absolutamente essenciais, conforme vimos por esse exemplo da comunicação, que depois tem impacto. Portanto, não se pode descurar nenhuma área ou privilegiar excessivamente uma em detrimento das outras. Eu diria que temos que perceber o contexto e atuar perante os indicadores que temos e interpretar bem esses mesmos indicadores para não tomarmos decisões ou promovermos políticas dentro da empresa que sejam erróneas, que vão ter o impacto contrário àquilo que a empresa e o mercado estão a pedir. Portanto, tem que se ler. O mudar não é objetivamente mau. Eu gosto de ter equipas constantes, obviamente que sim, estáveis, motivadas, felizes, mas o sair uma pessoa abre oportunidade a outra para demonstrar o seu valor. Portanto, não é drama. Não Ao contrário, não é? Obviamente temos que ter planos de motivação, de atração, de identificação de talentos, de fazer as pessoas como um todo desenvolverem-se, de ter falado que aquela questão do questionário aos nossos clientes internos ser absolutamente essencial. Quer dizer, uma empresa é composta por um conjunto de pessoas, correto? E se nós dizemos que as pessoas quando saem da sua zona de conforto e que experimentam outras realidades, que evoluem, aprendem, então quer dizer que uma empresa que sair da sua zona de conforto, no fundo, não vou falar agora em termos estratégicas de mercado, de estratégia de mercados, é receber pessoas novas, sangue novo, é essa renovação, não é? É aí que também vai evoluir, é aí que se vai tornar mais diversa também. Se isso não acontecer e ao contrário, enfim, pode haver promoção na categoria de muita coisa e salário, não é? Mas a cristalização está lá, quanto mais não seja do setor, que são altamente verticais naquele setor, não é? Pronto. Portanto, também nesse sentido, de facto, uma rotação é sempre muito saudável, não é? O problema é que a rotação que nós encontramos muitas vezes é uma rotação não planeada e não expectável e, portanto, depois, e com a oferta que não existe. Excessiva e que depois impacta muito no dia a dia. Isto que o Pedro estava a dizer, eu costumo dizer que se um gestor meu ou se qualquer pessoa da empresa sair para ir abraçar um projeto melhor, então o meu trabalho está bem feito. É porque eu consegui que aquela pessoa crescesse de um modo que eu já não tenho condições de a reter. E isso é bom. Isso não é necessariamente uma coisa má. É sinal de que as pessoas têm oportunidade de crescer e podem vir a ser melhores. Não necessariamente que a empresa vá ter que retê-las uma vida inteira, não é? Eu já desde que assumi o cargo, garantidamente já saíram 5, 6, 7 pessoas da organização. Eu não fiz nenhum tipo de esforço para reter as pessoas. As pessoas saem por 2 motivos. Uma, ou porque estão descontentes,
ou porque vão para algo que é melhor e que as fez crescer dentro da nossa organização. E isso tem que abrir espaço para as outras pessoas. É isso que faz com que haja espaço para que os outros também possam crescer. Perfeitamente. Concordo em absoluto. Nuno. Bom, voltando ao tema quase original, quando digo original Dessas funções chave, não é? Também, não, mas o tópico que levantaste de retenção dos colaboradores, né, e contratação de novos gestores Era um investimento nos líderes nesta perspectiva. Exatamente. Sim. Mas falando em retenção, temos um paradigma e tudo mudou um bocado. Sentimos que não só as novas gerações, mas depois do Covid muita coisa mudou, não é? Então, para além de alguns os temas tradicionais, mas muito atuais, como o work-life balance, como o health and well-being, que são muito importantes, continuamos a apostar, e na empresa fazemos isso a vários níveis, de forma preventiva. Primeiro ponto que eu defino que há um triângulo que é a medicina preventiva. Curiosamente, espero que algum dia alguém me ouça e mude isto, que deveria ser suportado pelos seguros de saúde, e que não o é, quase no geral. Estamos a falar da psicologia, estamos a falar da nutrição e estamos a falar do desporto. Isto é que é a aposta primária de trazer conforto e saúde para os nossos colaboradores. Depois uma customização, falamos de customização para quase tudo. Porque é que não se cria uma área de pessoas que customiza melhor o atendimento? Porque acho que merece cada vez mais, nem que o esforço e o investimento seja maior. O departamento, vamos dizer, de recursos humanos tenha mais pessoas, mas tratar de forma customizada as necessidades de uma pessoa que tem 3 ou 4 filhos, não é as necessidades de uma que não tem nenhum. As necessidades de quem está a cuidar dos pais em casa não é a mesma que não tem tanto essa responsabilidade. Portanto, a customização, o benefício da customização para cada colaborador vai reter certamente os bons gestores e aqueles que precisamos, não é? Voltando a falar nesta questão da pandemia ou pós-pandemia, a retenção neste momento, e comentámos isso há pouco um bocado, fiquei com esse sentimento, esta paixão, este propósito, esta noção de vida ou morte, é a valorização de estar próximo, ou seja, estar mais em casa no híbrido, do que estar sempre, portanto, no trabalho. Tudo isto faz-nos repensar a forma de decidirmos e de gerirmos, para que as pessoas se sintam confortáveis nas organizações, porque a noção de valores mudou um pouco, não é? Para não dizer muito, não é? Então, eu acho que estes temas aqui, estas três vertentes, são muito importantes. Naturalmente que as chefias, como estávamos a falar, entrando neste último ponto mais detalhado, sem dúvida, quem está mais perto das pessoas, as pessoas deixam líderes, não deixam empresas, como costumamos dizer. Então, se temos um chefe de turno, temos um team leader, alguém que não nos trata bem, de nada vale contratar os melhores diretores do mundo, ter a melhor estratégia, porque há uma frase do Peter Drucker muito interessante que é "The culture eats the breakfast for lunch." Então, nada vale uma estratégia muito boa, tudo muito bom, se as pessoas que lidam com a base, como estávamos a dizer, de 700 pessoas ou mais, nos tratarem com respeito e da melhor forma, lhes gerem o conforto. Todas as políticas de benefícios, o que fizermos não vai valer muito, não é? É como eu olho para isto tudo, não é? E tantas equipas que nós vemos, não precisa ser nas empresas, mas é isso que estamos a falar, não é? Que de facto não têm condições quase nenhumas, mas ninguém consegue separá-los, que estão absolutamente unidos. Sim. Às vezes até os momentos mais difíceis é aquilo que une mais também, não é? Sim. As empresas é que estão a se tornarem mais quentes e menos frias, não é? Porque isso só acontece, é como as famílias, não é? As famílias nas dificuldades ficam muito mais... Não, embora seja sempre duvidoso a interpretação que se dá ao conceito que a cultura da empresa é uma cultura familiar, isto é a segunda família, isto é sempre muito subjetivo a análise que devemos fazer disso, mas sim, concordo em absoluto, e de facto, agora, é tudo sempre uma questão muito cultural, não é? Porque não é qualquer pessoa, de facto, com muito menos recursos e pouco para oferecer, consegue estimular essa união, não é? E depois é tal história, quer dizer, eu tenho uma super união, mas chego ao frigorífico e ele está vazio, não é? Os conceitos vão todos por aí, não é? Vão com o vento, não é? Para terminar, eu normalmente gosto sempre de vos pedir, ou de pedir aos convidados um bocadinho a proposta de uma mensagem sobre a empresa que representam, mas vocês já fizeram isso tão bem, eu fazia uma pergunta diferente, que é a cada um de vós, posso começar pelo Pedro, que é daqui a estratégia antes era há 10 anos, depois passou a 8, depois passou a 5, portanto vamos passar só a 2, não é? A 2 ou a 3 anos. Como é que te vês daqui a 2 ou
a 2 ou 3 anos, volto a dizer, não é? Não tem que ter a ver com a empresa que representas, cargo, grupo, não tem que ter a ver com isso, não é? O que é que tu gostarias de... o que é que vês diferente? Igual? Vai fazer o que fazes, mas melhor? Sinto-me bem como gestor. Gosto, obviamente, da parte técnica, sou engenheiro e, portanto, gosto de me envolver, de aprender, de estudar, mas continuo a ver-me a crescer enquanto gestor. Porquê? Porque enquadra um conjunto de áreas nas quais eu me revejo e me dá prazer. Portanto, é esta diversidade de poder trabalhar na estratégia, de poder trabalhar no setor das vendas, de poder refinar a parte dos processos, de poder monitorizar, de poder ir a eventos, de poder ter esta diversidade que me dá imenso gosto. Portanto, sou feliz no que faço e acho que o meu perfil, podendo enquadrar-se numa destas áreas, e em várias fases da minha vida já ocupei funções mais focadas numas delas, mais nas vendas, mais na gestão ou mais na parte do processo de engenharia, e gostando de todas elas, esta de gestor engloba todas elas com a dose que eu posso ir gerindo, e portanto dá-me gozo. E a ideia é continuar a dar valor, a trazer valor aos clientes e à empresa e às pessoas com quem trabalho, e as oportunidades surgem em função das necessidades. Portanto, não há uma preocupação, não sinto essa preocupação. Estou muito tranquilo e portanto, sinto-me bem neste papel de gestor, de PNL, de vendas, e estou disponível para continuar a crescer nessa vertente. Gosto também de ter projetos particulares que me desafiem. Portanto, se tenho andado a estudar bastante a área da descarbonização, por exemplo, da sustentabilidade, mas há projetos pontuais que me entusiasmam e nos quais gosto eu próprio de me envolver, e portanto acho, e depois tudo se junta para criar valor. Portanto, é muito interessante como às vezes algo que fazemos hoje pode ter impacto passado muito tempo. Havia uma mensagem do Steve Jobs em que ele, ou uma história que ele conta, em que houve uma vez que ele foi fazer um curso de escrita. Estás a perder tempo com isso. E mais tarde, quando ele estava a desenvolver software, e nós hoje damos por adquirido que temos todas as fontes, mas isso foi uma ideia dele por ter participado muitos anos antes nesse curso de escrita, e era tudo tipificado, tipo Times New Roman. E depois passámos a ter uma panóplia portanto, depois lá em cima muitas vezes cruzam-se, as informações cruzam-se, isso é giro e dá aso à criatividade, à inovação. A inovação e a criatividade podem estar em tudo que nós fazemos. Portanto, seria continuidade. Okay. E o Pedro tem uma responsabilidade acrescida, só para o provocar, que foi nomeado 2 vezes como os melhores gestores, não é? Com menos de 40 anos, não é? Como é que é? Eu tinha aqui, ajuda-me, Pedro. Líderes empresariais. Exatamente, com menos de 40 anos, não é? Exatamente, 2 vezes, portanto, parabéns, mas isso não somos só nós, temos mochilas também. Agora, a partir daí a fasquia está mais alta. Ricardo. Eu ainda estou num estágio embrionário da minha atividade profissional enquanto CEO, portanto eu sou, como já disse, muito feliz a fazer aquilo que faço, mas eu trabalho numa empresa de pessoas. O meu maior desafio é olhar para o futuro e tentar que a transformação digital não desumanize a nossa atividade. Quando eu cheguei à Talanter em 2006, a Talanter era uma empresa familiar do César Santos, que tinha recebido a empresa do pai dele, e que se conhecia os trabalhadores todos.
uma empresa já na altura com muitos trabalhadores, se calhar com 2.000 ou 3.000 trabalhadores, mas eles conheciam-nos praticamente todos. O meu sentimento é o de perceber que podemos caminhar para uma sociedade onde acabamos por desumanizar-nos quando as coisas começarem a ser todas muito digitais. Portanto, obviamente nós precisamos do processo digital, obviamente precisamos de crescer todos a esse nível, mas o desafio maior é como é que nós vamos fazer com que continuemos a conhecer as pessoas, a saber o que é a vida delas, o que é que elas precisam, de que maneira é que nós as podemos ajudar, porque muitas delas não estão nas nossas instalações, são cedidas, portanto estão nos nossos clientes, mas nós precisamos de nos preocupar com elas, porque a passagem que elas têm através da nossa empresa é tão ou mais importante do que o final, que é aquilo que elas almejam, que é entrar dentro dos quadros dos nossos clientes. Este processo é aquilo que eu quero para o futuro, arranjar uma forma de nós continuarmos a ser os humanos dos recursos humanos. Portanto, posso interpretar que o que estás a dizer também, porque eu entendi tudo e parece-me muito bem, que é vamos olhar para a tal meta, a brincar, não é? Dos 2 anos, não é? 2, 3 anos, não interessa, é conhecer cada vez melhor as pessoas que tens, não é? Exatamente. Conhecê-las, saber o que é que faz a diferença na vida das pessoas. Isso é fundamental. Se nós conseguirmos saber o que é que motiva, o que é que faz realmente diferença na vida das pessoas, estamos muito mais perto de alcançar aquilo que é o propósito da empresa. Perfeito. Nuno. Bom, eu diria que o maior desafio e barra o futuro é a integração de 2 culturas. Talvez eu vou dizer 3. A cultura de pessoas que têm 30 anos de antiguidade, que são só 80% da empresa, e um sangue novo, que sem dúvida traz um dinamismo, um foco diferente, mas toda a experiência, não há dúvida alguma, é que quem lá está e sabe fazer, sabe acontecer. Então faz esta integração nestas transformações entre quem sabe fazer, tirar o melhor partido de tudo quanto sabe, mas também conseguir que os novos também tragam o melhor partido sem fragilizar o ego. Tudo é uma questão de egos, não é? Normalmente, dos que chegar lá estão. E este é um desafio que eu desejo e vou fazer tudo para que seja ultrapassado. É um bom desafio. E também existe um desafio, dia mundial. A empresa está a competir com 250 fábricas no grupo, portanto o grupo que eu represento também. E então eu tenho a ambição, e no Brasil chegamos lá, e aqui estou muito convicto, vamos lá chegar com a equipa que estamos a estruturar, estamos mesmo no top 10 das melhores fábricas. Digo isto pela transformação e integração das pessoas, isto pelos processos que estamos a montar. Dar um exemplo. Nós montámos um curso de Lean Six Sigma Green Belt para toda a equipa de gestão. São 2 turmas, de cerca de 20 pessoas cada turma, a decorrer durante 6 meses. Está um a decorrer agora, arrancou até em outubro. Estamos a preparar as pessoas com as melhores ferramentas, não só o coaching no lado, como processos no outro, gestão, e outras ferramentas temos pensadas. E isso, imagino daqui a 2, 3 anos, eu próprio vou estar num estágio diferente de aprendizagem, de crescimento. O que é que vai acontecer depois disso? Não sei. Disse há pouco, confesso. Tudo muda num segundo. Mas sim, o crescimento pessoal é infinito. Esse é o primeiro ponto. A proximidade que falamos aqui é um dos desafios que eu sempre tenho quando estou em projetos intensos. Porque estamos a contratar, estamos a falar com as pessoas, estamos a reformular. Mas tem que haver tempo para estarmos com calma com cada um. E é isso que eu desejo para ainda este ano e para 2024. Tem sido 1 ano e meio. Quer dizer, não tenho o tempo que desejaria para cada pessoa, para as conhecer, para poder individualmente. Claro. Porquê? Porque passámos uma estrutura que não tinha hierarquia, eram 2 pessoas que faziam tudo, não havia estruturas intermédias. Começámos a montar tudo. Vivi até a final do ano passado com 18 reportes, quase suicídio. Agora estamos reorganizados, com a equipa toda contratada, tudo reorganizado.
tenho 10 reportes e para 2024 vão ser 7, se tudo correr bem. E depois para aí ou deixa de haver ripa? Aí espero ter mais tempo para os conhecer, né? É nesse sentido que estava-te a dizer, porque não dá para viver com uma reorganização intensa, com dezenas de pessoas a reportar-te, com temas a surgir e ter atenção às pessoas. Eu tanto defendo a atenção às pessoas, sinto-me auto-pecado, muitas vezes, de não conseguir ter esse tempo, porque realmente estou preocupado com todas as pessoas, estou a fazer tudo para todos se sentirem bem, mas individualmente tenho a minha reunião one-to-one à segunda-feira. Segunda-feira é o dia inteiro, começa às 8, acaba, é das 8 às 8 quase, só com one-to-one, todas as 10 pessoas, neste caso, que me permite ver a semana anterior, permite olhar para a semana seguinte, é sempre essa lógica. Mas não é suficiente. Preciso ir à fábrica com calma, falar um pouco com as pessoas, Sentir o pulso. sentir se as pessoas da hierarquia atrás de baixo, como é que está, lá está. As pessoas se sentem. Temos feito alguns surveys desses muito rápidos, eletrónicos, as pessoas respondem, né? E foi há 2 semanas que fizemos um, mas é preciso muito mais do que isso. E sim, dá para sentir alguma coisa, mas preciso de proximidade. E temos um desafio. Isto não é nenhuma piada para os engenheiros, nem sequer para o Pedro, mas temos um desafio. É que parece que há aqui é um desafio na contratação que é muito processos. A engenharia tem muito isso, não é? Muito processos, não é tanto pessoas. Nós temos as melhores pessoas do mundo lá a fazer algumas coisas, mas são distantes, não colocam na equação as pessoas. Porque pensam que depois dos processos estarem todos definidos, é só carregar no enter aquilo tudo funciona. É a diferença entre pessoas e recursos, não é? Em algum dia, não é? Então, há esse desafio também de as pessoas mais competentes, mas equilibradas entre o processo e a pessoa. Não é nada fácil, porque nós vivemos de resultados. E esta equipa de engenharia que lá está é excelente, traz imensos resultados. Temos que encontrar um balanço entre as diferentes camadas de chefia, uns mais virados para pessoas, 8 virados para processos, pôr a orquestra a funcionar, de forma a não descurar nem o processo nem a pessoa. Este é o grande desafio que eu vejo. E um autodesenvolvimento permanente que vai ser até os 120 anos, com toda a certeza. Uma boa alimentação dá mais. Também. Ajuda. Ajuda. E breakdance. E breakdance. A esta altura não é mais salsa, é menos breakdance. Bom, meus amigos, muito obrigado. Nuno, Ricardo, Obrigado. Pedro, pela vossa presença. Foi de facto um prazer e um privilégio. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado a vocês também. Obrigado. Obrigado.